E aí, pessoal, firmeza? Vamos falar agora sobre a associação de resistores. Nós apresentamos no vídeo passado um dispositivo que chamamos de resistor, né? Cuja função é resistir e se opor à passagem da corrente elétrica. E ao fazê-lo, como consequência, há a transformação de energia elétrica em energia térmica, ou seja, com liberação de calor, dado aí pelo efeito Joule. Ah, Quando a gente vai construir circuitos elétricos, nos deparamos com a necessidade de organizar esses resistores de modo a obter um arranjo que nos dê um valor da resistência desejada. Então, e isso a gente faz associando resistores, tá? E a importância. Ah, e aí, o que acontece? Nós precisamos de um conceito bem específico que vai se referir a essa associação, que é a resistência equivalente. A resistência equivalente não é nada mais do que você obter um resistor, né, fazer um modelo de circuito no qual esse resistor ele vai substituir todos os outros, né, um dado conjunto, né? E então, em outras palavras, obter resistência equivalente consiste em substituir um dado conjunto de resistores, né, é, por um único resistor que tem a mesma resistência desse conjunto de resistores que a gente está considerando. Aprender essas técnicas de obtenção de resistência equivalente vai nos ajudar futuramente aí a simplificar circuitos complexos, resolvendo os problemas de maneira muito mais fácil, tá? Então vamos lá. Então vamos apresentar primeiramente os tipos de associação de resistores. Nós temos a associação em série, a em paralelo e a associação mista. Vamos começar então analisando o que vem a ser a associação em série. Na associação de resistores em série, nós temos a seguinte característica: uma vez que você impõe uma diferença de potencial entre os terminais A e B, como mostrado nessa figura, a corrente que vai passar por cada um dos resistores é a mesma. Então vamos lá. Uma vez que eu estabeleço uma diferença de potencial entre os terminais A e B, que está aqui, e entre eles tem esses três resistores, R1, R2 e R3, vai surgir como resposta uma corrente elétrica. Então eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos ver mais tarde que esse símbolo aqui que eu coloquei representa um gerador, e este é o tema do nosso próximo vídeo. Então eu estabeleci uma diferença de potencial V e surge aqui então uma corrente I. É muito fácil perceber que essa corrente I não tem outra opção de caminho a não ser seguir por este ramo aqui do circuito. Então nós vamos ter que a corrente vai passar pelos três resistores considerados, vai ser a mesma. Mas uma coisa que nós podemos observar é que entre os terminais aqui de cada resistor vai ter uma DDP cuja soma vai dar a DDP total. Então a ideia é essa. Então a DDP que vai ficar nos terminais aqui do resistor R1 vai ser V1, entre os terminais do resistor R2 vai ser um V2, e aqui vai ser uma diferença de potencial V3. De modo que o V total, estabelecido aí por uma bateria, por exemplo, vai ser V1 mais V2 mais V3. Aplicando a primeira lei de Ohm aqui, vamos colocar aqui nesse lado da equação, nós teremos que a DDP é o produto da resistência elétrica vezes a corrente. Só que eu vou colocar aqui, eu vou supor que esses três resistores podem ser substituídos por um resistor que tem uma resistência equivalente dos três. Então vai ser o seguinte, ó, eu vou ter que V, vai ser esse R equivalente, vezes a corrente I. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm também, né, para V1, para V2 e para V3. O que nós temos é que V1 é o R1
vezes I, né? Ou seja, é a resistência R1, que passa por ele a corrente I. A mesma coisa vai ser aqui para o V2, né? R2 vezes I mais R3 vezes I. O que eu percebo nesta equação é que, como a corrente é a mesma em todos os dispositivos, eu posso vir aqui então e cancelar essa corrente elétrica aqui na equação, né? Ou seja, equivale a dividir toda a equação pela corrente I. E aí eu chego na conclusão de que a resistência equivalente é a soma de R1 mais R2 mais R3. Então eu chego na seguinte conclusão: se eu quiser substituir esses três resistores por um único resistor, ou seja, que tem uma resistência equivalente, eu deveria então pegar um resistor cuja resistência elétrica seja a soma dos três resistores R1, R2 e R3. Isso pode ser expandido para N resistores. Então, para N resistores, em série, vou ter a mesma coisa, né? A resistência equivalente será R1 mais R2 mais o R3 mais até o enésimo resistor. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos prosseguir agora para os resistores em paralelo. Agora, na associação em paralelo, o que nós temos é que a diferença de potencial ou tensão, ou como a gente reduz aí o nome, DDP, vai ser a mesma entre os terminais de todos os resistores que compõem esta ligação em paralelo. Então a ideia é a seguinte: vou fazer o mesmo que eu fiz para aquele outro circuito. Eu vou aqui estabelecer uma diferença de potencial entre os terminais A e B. Pode ser, por exemplo, como uma bateria. E aqui a diferença de potencial será V. Então, vai surgir então uma corrente no circuito, uma corrente I, e vamos acompanhar o trajeto dessa corrente. Essa corrente vai seguindo esse trajeto aqui nesse sentido, por exemplo, e aí ela, quando chega nesse ponto em que ela encontra aí a possibilidade de chegar nesses três dispositivos, nesses três ramos, o que eu vou perceber é que ela pode ter, então, três caminhos distintos. Então, o que vai acontecer? A corrente irá se dividir aqui em três correntes. Uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3. Este ponto onde a corrente se divide, eu vou chamar de nó. Ele tem o nome, então, tá? De nó. Tá? E aí, ao passar por esses três dispositivos, ela vai chegar nesse outro nó aqui, só que é um nó em B, e então completar o circuito. O que eu posso notar aqui? A corrente não pode ser perdida, né? A carga não pode sumir. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, o que vai acontecer? A corrente I deve ser igual à soma das três correntes que foram divididas por esse nó. Ou seja, eu teria aqui então que a corrente I total, ela é a soma da corrente I1 com a I2 e a corrente I3. Agora, novamente,
eu posso utilizar a ideia da primeira lei de Ohm, né? Agora, a gente sabe que a corrente ela vai ser a razão entre V, a DDP, e cada uma das resistências. Então, para a corrente total, eu teria que ir aplicando a primeira lei de Ohm, isso aqui será V igual a V sobre uma resistência equivalente. Ou seja, esta corrente, eu estou supondo que ela vai passar por um resistor que vai substituir os outros três ali. Utilizando a mesma ideia, eu teria que V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3, onde eu estou me valendo do fato de que a DDP entre os terminais de todos os resistores R1, R2 e R3 é sempre a mesma. É a DDP total que foi colocada no circuito. Então, o que eu vou notar aqui? É que o V aparece na equação, eu posso dividir toda essa equação por V, e aí os V's aqui vão se cancelar, né? Por fim, eu teria aqui, ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ou seja, se eu tiver uma ligação de resistores em paralelo, eu devo somar o inverso desses resistores para obter o inverso da resistência equivalente. Aí depois, é claro, vou elevar os dois lados a menos 1, ou seja, inverter a fração, e calcular a resistência equivalente. Então tem um passo a mais. Seguindo a mesma ideia, se eu tiver N resistores em paralelo, então para N resistores em paralelo, ou seja, então eu vou ter aqui, ó, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais até o enésimo resistor. Aqui, antes de mais nada, eu queria fazer um parênteses, que é uma coisa que gera um pouco de confusão. Você percebe que essa associação em paralelo, você pode notar que todos os resistores aqui estão geometricamente também em paralelo, tá? Em paralelo, em paralelo, em paralelo, ou seja, colocados justapostos lado a lado. Mas o sentido de paralelo não é esse, pessoal. Paralelo é estar todos sob a mesma diferença de potencial, não importando se eles estão em paralelo geometricamente. O que eu quero dizer? Para que eles todos estejam em paralelo de fato, o que nós temos que notar é como essas perninhas deles estão ligadas. É mais ou menos o seguinte, ó. A perninha esquerda do R1, a perninha esquerda do R2 e a perninha esquerda do R3 estão todas ligadas aqui neste mesmo nó e, consequentemente, aqui no mesmo polo da bateria, que eu vou chamar aqui de positivo, ó. E aí o que acontece? Elas estão em paralelo porque a outra perninha deles, a direita, perninha direita de todos eles, estão ligadas nesse nó B e, consequentemente, nesse polo negativo da bateria. Ou seja, eles poderiam estar dispostos espacialmente de uma maneira totalmente bagunçada, desde que as perninhas deles estejam ligadas todas no mesmo polo da bateria, né? Por exemplo, e de um lado e de outro, né? Ou seja, todas as pernas esquerdas no polo positivo, todas as pernas direitas no polo negativo. Aí sim, eu posso dizer que eles estão em paralelo, tá? Então, não confundam essa questão do paralelismo geométrico, né,
com um paralelismo da diferença de potencial. É muito importante. Isso vai ficar mais claro quando a gente resolver alguns problemas aqui, alguns exemplos. Beleza? Por fim, nós temos aqui a associação mista, que é aquela mais comum, aquela que vai mais aparecer aí para vocês resolverem os problemas. Então, como o próprio nome diz, nós temos aqui, por exemplo, aqui nessa figura, 7 resistores. E todos eles estão ligados de maneira mista, ou seja, você pode ver que o R3 e o R4 estão em série. Já o R2 e o R5 estão em paralelo e também em paralelo com a soma desses dois resistores aqui, R3 e R4. R6 e R7 também, ó, como todas as perninhas estão ligadas aqui no mesmo lado e a direita também no mesmo lado, nós temos uma ligação em paralelo. Então, como eu vou resolver este problema? A grande questão que surge é essa. Como calcular? R equivalente. Olha, nesse caso eu não tenho uma formulazinha pronta para isso. O que eu vou ter que fazer é uma série de técnicas dependendo aí de vários fatores, né? Como saber identificar os circuitos, os ramos que estão em série ou em paralelo e reduzindo esse circuito, remontar o circuito através dos nós que estiverem, por exemplo, representando um curto-circuito, por onde não vai passar corrente, e até mesmo apelar para a geometria, né, desse circuito em questão. Então, para tentar, de maneira sucinta, colocar técnicas para resolver esses tipos de associação mista, eu vou resolver então 3 exemplos. Tá? E aí vai ficar bem claro as possibilidades que você tem de resolver. Na verdade, as técnicas são inúmeras, né? Desde técnicas sofisticadas utilizadas aí pelos engenheiros eletricistas, né? Os técnicos em eletrônica, e aqui no nosso ensino médio a gente também vai aprender umas ferramentas legais. Não muito sofisticadas, mas muito legais. Beleza?